Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O Brasil tem acompanhado de perto a perseguição ao assassino Lázaro Barbosa. Ele matou 4 pessoas de uma mesma família no Incra Nova, em Ceilândia, e desde então espalhou medo e pânico pelo Distrito Federal e em torno. O caso levantou questionamentos. Lázaro é um serial killer, maníaco, sociopata, psicopata? Ele já foi chamado de inúmeras formas. Mas o que caracteriza uma pessoa ser psicopata ou serial killer? O tema, sem dúvidas, atrai a atenção do público. Até mesmo o termo serial killer surgiu teoricamente há pouco tempo. Foi criado na década de 70. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra Fábio Leite. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Agora, o que chama tanto a atenção do público para esse assunto, para assuntos como esse do Lázaro? Por que o público se atrai tanto por temas como esse? Teoricamente, tem 2 explicações. A primeira delas é o medo que as pessoas têm pela sagacidade, por todo o envolvimento que um indivíduo desse consegue com as suas vítimas. Ele morava numa casa com várias pessoas que não desconfiavam absolutamente que ele pudesse ser essa pessoa extremamente violenta e agressiva. E ele acabou destruindo essa família de forma violenta e trágica. Então, o primeiro sentimento que eu acho que as pessoas têm é: será que tem alguém por perto, próximo, que poderia eventualmente me prejudicar ou trazer algum tipo de sofrimento para mim, para minha família? Acho que esse é o primeiro pensamento. O segundo é de um psiquiatra americano, psiquiatra forense, chamado Robert Simon. Ele escreveu um livro, Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. Então, ele diz que dentro de nós, todos temos um lado violento e agressivo, mas os valores, a educação, a sociedade consegue modular e equilibrar, e nós, mesmo que tenhamos um pensamento ruim, temos freios que não nos deixam levar aquilo a cabo e, eventualmente, cometer uma atrocidade. Então, primeiro, acredito que é o medo de ser uma vítima. E, no segundo momento, talvez lá no fundo, o medo de se parecer com ele em alguma coisa. Agora, é interessante, né, isso que o senhor falou, de as pessoas pensarem, às vezes, em crimes ou nessa situação, mas não cometerem. E o sociopata, o psicopata, o serial killer, ele acaba ultrapassando essa barreira, né? Ele não tem esse discernimento de que ultrapassou isso. Como é que funciona? Do ponto de vista da criminologia, você tem um pensamento criminoso que se chama mens rea. Enquanto ele estiver na sua mente, ele não é crime, ele é apenas a intenção, o interesse de executar alguma coisa fora da lei, que quebre uma regra. E você tem o actus reus, quando você passa ao ato, a passagem ao ato. Isso é estudado profundamente na criminologia, por psiquiatra forense, por psicólogo forense, por criminologistas famosos do mundo inteiro, para que se entenda o que faz uma pessoa decidir por quebrar as regras, por ultrapassar as normas. E no caso do Lázaro, o que chama a atenção é que ele fez isso de uma forma muito exagerada, porque nós sabemos que existem vários tipos de crimes passionais, que são de um momento, por uma questão eventual, a pessoa sai do seu controle emocional e acaba fazendo algo que é extremamente prejudicial a outra pessoa e depois se arrepende, chora. No caso de uma pessoa como o Lázaro, que ele tem um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que vulgarmente se chama de sociopata, popularmente se chama de psicopata, são pessoas que não conseguem ter sentimentos e emoções como uma pessoa normal. Ele não se arrepende do que faz, ele não tem remorso, ele não tem uma dor emocional pelo prejuízo que ele provoca ao outro. O que a gente sempre fala é não ter empatia, ele não consegue entender o sofrimento. Para ele, o ser humano é um objeto como um copo, uma cadeira que ele pode quebrar, ele pode jogar fora e usa do jeito que lhe apraz, como ele quiser, dentro daquilo que ele tiver vontade. Por isso, a necessidade de ter o controle do outro. Uma das satisfações do indivíduo que tem essa característica é um ego extremamente inflado, muito, muito grande. Ele precisa se impor diante do outro de forma até humilhante, se mostrando realmente um ser superior em relação às outras pessoas. Até no caso do Lázaro, por exemplo, essa procura aí de vários dias,
por ele no meio da mata, um local que ele conhece, isso pode ser relacionado ao ego dele também? Ele está jogando ali com os policiais, com a Força de Segurança? Com certeza ele já foi preso e já conseguiu fugir, né? Isso, de uma certa forma, dá para ele um ar de superioridade, ou seja, a polícia não conseguiu me manter preso. Existe uma busca, uma procura por ele e ele sabe que tem vários policiais porque ele já entrou em confronto com alguns, ele tem uma noção disso. E com certeza ele, nesse momento, joga um xadrez com a polícia, porque são indivíduos que têm um comportamento mental extremamente habilidosos. Eles são muito inteligentes do ponto de vista de estratégia, são maquiavélicos, digamos assim, com toda a força da palavra. E dizer, a inteligência é uma característica praticamente presente em todos esses casos, né? Todos eles. São pessoas que, no caso do Lázaro, uma das vítimas citou que ficou impressionada com a habilidade de diálogo, de conversação dele, que parece ser de alguém que realmente tem um nível intelectual e uma formação bem superior à que ele realmente tem. E são pessoas muito convincentes. Alguns casos, como o famoso maníaco do parque ou outros criminosos nos Estados Unidos, eram de homens que conseguiam a confiança de mulheres no primeiro encontro, para que elas fossem para lugares extremamente perigosos e com uma confiança, com uma tranquilidade, e depois acabavam sendo vítimas de estupro e de homicídio. Então, eles são pessoas que têm uma habilidade de perceber o outro, de entender o funcionamento de uma outra pessoa e descobrir muito rapidamente pontos fracos para que possa usar aquilo a seu favor, a seu benefício, para conseguir levar a vítima para o ambiente onde ele consiga, de fato, executar as suas intenções de forma a sair dali sem nenhum tipo de identificação ou conseguir manter o anonimato. Perfeito. Vamos continuar esse nosso bate-papo, né? A gente falando no primeiro bloco sobre a pessoa que tem essa psicopatia, ela não tem empatia, né, muitas vezes, por nada, e a gente acha que as pessoas que não têm empatia, a gente vai perceber isso facilmente, mas não, né? O sociopata, ele pode estar muito presente no nosso dia a dia e de uma forma muito discreta, coisa que a gente nem percebe, às vezes dentro da nossa casa mesmo, né? Na verdade, existem até algumas colocações de que grandes dirigentes de empresas no mundo, chamados CEOs, alguns deles teriam traços de sociopatia. E a pergunta seria, mas por que eles chegaram a cargos tão elevados? Porque eles passaram por cima de tudo e de todos, não tiveram pena nem preocupação de demitir, de mandar embora, de prejudicar uma pessoa para conseguir aquela posição. Isso mostra que o Lázaro, por exemplo, é um indivíduo simples, de baixa renda, de baixa escolaridade, e tem um transtorno de personalidade antissocial, mas isso não quer dizer que sempre vai ser uma pessoa que não tem boa aparência, pode ser uma pessoa extremamente bem apessoada e por isso nós podemos ter pessoas com esse perfil em várias áreas, médicos, advogados, juízes, políticos, enfim, só que vão agir e vão se comportar de uma forma talvez muito mais elaborada, com muito mais sutileza por conta da posição, do lugar, da própria educação que receberam, que dá a essas pessoas muito mais instrumentos para que consigam chegar aos seus objetivos. O transtorno de personalidade antissocial, ele pode cursar com a violência, e aí vem esse termo de serial killer, que é um indivíduo que mata várias pessoas com um padrão muito parecido, mas não necessariamente eles vão ao homicídio. Nós tivemos o João de Deus aqui pertinho, que era o líder religioso, nós tivemos o Dr. Jário, que era um médico e que acabou assassinando uma criança de tanto que a espancou e que já tinha outros episódios parecidos na sua biografia. Então, nós temos um perfil muito variado e essas pessoas são pessoas que, pelos exemplos que eu dei, são pessoas que são absolutamente carismáticas, pessoas que conseguem a confiança e em grupos religiosos, inclusive, as pessoas não acreditam, não é possível, como assim não? Nós não acreditamos, ele é inocente, nós estamos com ele aqui há muito tempo. São pessoas que realmente usam como a grande arma a conquistar a confiança alheia, mesmo que eles não tenham empatia, eles procuram despertar sentimentos positivos
em relação a eles, né? Então, eles procuram fazer com que as pessoas acreditem que eles são acima de qualquer suspeita, porque isso é uma forma de se proteger de serem pegos nas suas atitudes ilícitas. Agora, o senhor mesmo falou de várias características, né? E houve uma polêmica em torno disso essa semana sobre como chamar o Lázaro. Maníaco, serial killer, psicopata, sociopata. Qual é a nomenclatura que a gente pode utilizar? Eu sou psiquiatra, eu tenho que dizer que ele tem um transtorno de personalidade antissocial, mas os termos que nós temos comuns são realmente sociopatia e psicopatia, que são os mais usados, porque são pessoas que, pela própria nomenclatura, são pessoas que não conseguem se adaptar às regras e às normas da sociedade. Viver em sociedade para eles é muito difícil porque eles não conseguem lidar adequadamente com o outro ser humano e eles acabam sendo extremamente antissociais. Entendi. Agora, é muito complicado, né, essa situação, porque, como você falou, a gente às vezes não percebe os traços, mas quais são algumas características que a gente precisa ficar atento para saber se a pessoa tem um transtorno como esse? Eles disfarçam muito, né? São pessoas que buscam sempre não serem percebidos, mas a frieza é uma coisa que chama muita atenção. O egocentrismo muito acentuado e que em alguns momentos, em algumas falas e alguns discursos, eles conseguem soltar. Quando são detidos e estão diante de um psiquiatra forense, por exemplo, para fazer uma avaliação, a frieza e a tranquilidade para falar de coisas absolutamente bizarras e de crimes hediondos é muito grande a tranquilidade deles, então, mas já detidos. No dia a dia, na convivência, não é uma coisa muito fácil, mas o que pode chamar a atenção é a necessidade da sedução, do envolvimento, a necessidade do controle, a dificuldade de serem contrariados, ter esse ego muito elevado e quando isso não é respeitado, a reação é um pouco imprevisível. Então, algumas mulheres começam, por exemplo, a namorar certos indivíduos e são muito bem tratadas no começo e são muito acariciadas, recebem presentes e algum tempo depois, numa primeira negativa, num momento em que essa pessoa é frustrada, a reação é extremamente agressiva e ela às vezes acaba se espantando. Então, você vê que as mulheres nos serial killers são a maior parte das vítimas, né? Porque são pessoas que têm uma facilidade maior para o envolvimento emocional, são muito mais sensíveis, né? Então, são pessoas que às vezes são mais buscadas para esse tipo por esse tipo de pessoa. Então, é muito importante você buscar saber quem foi, o que ela fez, quais foram os outros relacionamentos que teve. Se você vai contratar uma pessoa, busque a ficha criminal. No caso do Lázaro, essa família o contratou, mas não sabia. Ele já tinha uma ficha criminal, é importante isso. Se ele já agrediu outras pessoas, se ele já cometeu algum outro tipo de ato, como o Lázaro, que já havia sido acusado de estupro, né? Então, é importante você tentar descobrir a biografia de vida, a biografia criminal também desse indivíduo, o passado dessa pessoa que você, de repente, traz para perto de si, ainda que seja no ambiente de trabalho, familiar ou profissional doméstico. Para a gente retomar o nosso bate-papo de onde a gente parou, algo que a gente repara é que muitas vezes o psicopata ou o serial killer, ele tem um trauma, muitas vezes de infância, né, que impacta nas ações dele na fase adulta, né? Então, na verdade, algumas crianças apresentam transtornos de comportamento que nós chamamos de transtorno de conduta. Nós não podemos falar em transtorno de personalidade até que o indivíduo complete 18 anos de idade do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico. Essa idade é uma idade que foi estipulada como, a partir daí, você pode considerar alguém com um transtorno de personalidade, porque a personalidade não ficaria completamente formada até os 18 anos. É uma idade arbitrária, mas é o que nós usamos do ponto de vista técnico.
mas nós já percebemos em algumas crianças alguns comportamentos de rebeldia, de agressividade, às vezes com parentes, com pai, com mãe, com outras crianças, que podem levar já a uma preocupação de que aquilo evolua para um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, como é o caso do Lázaro. Existem várias teorias psicodinâmicas, que são teorias que falam a respeito de traumas de infância, né, chamados de Early Adverse Event, ou seja, eventos adversos precoces na infância, mas tudo isso sempre levando em consideração que há também uma predisposição individual, um ambiente, porque existem também várias crianças que passam pelos mesmos problemas e têm uma evolução e acabam se comportando de maneira distinta, não necessariamente se transformam em pessoas com um comportamento dessa natureza. O que nós sabemos é que existe uma conjuntura de fatores individuais e ambientais que levam o indivíduo a ter esse tipo de comportamento. Agora, o que a gente percebe muitas vezes nesses casos é que o indivíduo, ele ultrapassa aquela barreira, comete um crime, às vezes mais elaborado, e quando o último caso dele antes de ser preso, já se torna algo mais, uma barbárie, vamos assim dizer, como o caso do Lázaro, que a gente pôde acompanhar, infelizmente, aqui no Distrito Federal. O que se deve a isso? É uma forma de saciar o ego deles também? Ou aquela vontade incontrolável que eles têm de praticar esse tipo de crime? Na psiquiatria, nós tratamos como um paciente, uma pessoa que tem um transtorno. E nos transtornos psiquiátricos, nós temos o que nós chamamos de prognóstico, que é como aquela doença se comporta com o tempo. Nós temos um prognóstico na hipertensão, diabetes, na depressão, no transtorno bipolar, na esquizofrenia e nos transtornos de personalidade também. O que nós podemos entender é que esses pacientes, essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, eles vão piorando com o tempo. Então, como você citou, por exemplo, a questão do ego, desse egocentrismo, desse autoritarismo, dessa violência, isso pode ir aumentando e escalonando porque existe uma piora do quadro e o indivíduo, aos poucos, vai fazendo com que aquilo fique muito mais cruel, porque dentro dele, aquele problema, esse ego, mas principalmente a doença, o transtorno que ele tem, vai se agravando. E uma das manifestações do agravamento desse transtorno são os crimes e a crueldade cada vez maior de como eles são executados. Agora, o senhor falou que podemos diagnosticar a partir dos 18 anos, mas não é um pouco tarde, por exemplo, para tentar reverter essa situação e evitar que chegue num caso como esse? Ou ainda é possível controlar essa pessoa, conseguir mudar esse cenário e evitar que cheguemos a casos extremos, já começando esse tratamento na fase adulta? Essa pergunta é importante porque existem vários elementos, vários dados de pesquisa de que alguns traços de personalidade eles podem ser demonstrados ainda na infância, mas nós não temos certeza se aquilo vai evoluir ou não para um caso tão grave. Então, é muito difícil de, por exemplo, dizer esse menino tem um transtorno opositor, tem um TOD, esse menino vai virar um paciente com transtorno de personalidade antissocial. Ele tem um transtorno de conduta, não necessariamente, aquilo pode vir a se desenrolar nesse sentido e a gente tem toda uma preocupação de não estigmatizar aquela criança e falar ele vai virar um marginal, vai virar um serial killer. Isso é muito sério, mas é importante que se tratem as manifestações comportamentais desde que elas apareçam na infância e a consideração mais importante e lamentável é que não existe tratamento, não existe cura para transtorno de personalidade nenhum. Então, o transtorno de personalidade antissocial é um dos transtornos de personalidade e ele é talvez o mais grave, o pior, pelas consequências que ele traz, mas nenhum transtorno de personalidade tem cura ou tratamento. Você tem tratamento para as manifestações, você pode, de repente, medicar o indivíduo para que ele fique menos agressivo, para que ele fique menos agitado,
mas fazer com que a personalidade dele seja tratada e que ele fique bom daquilo é diferente de um quadro depressivo que você trata e existe uma remissão do quadro, uma ansiedade que você consegue equilibrar. É muito difícil que uma pessoa como ele consiga ter uma vida normal sem a reincidência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as autoridades, quando fazem algum tipo de avaliação para progressão de regime de indivíduos que estão encarcerados, para que se tenha o cuidado de que eles não voltem a reincidir, como foi aqui em Lusiânia, uma pessoa que recebeu um benefício de progressão de regime e ele, em um mês, acabou matando 7 adolescentes. Então, é importante que as pessoas entendam que eles não conseguem ser reabilitados. Eles realmente são pessoas que vão ter que cumprir pena no manicômio judiciário e que depois vão ter que ter todo um aparato para que sejam realmente vigiados para que não façam de novo o que já fizeram. O Lázaro mesmo tem um transtorno, tem uma reincidência, né, também, e fica a prova do que o senhor falou, né? O sistema judiciário, ele não está preparado para esse tipo de situação, podemos dizer assim, ou ele tem que evoluir muito ainda nesse quesito? Eu posso falar para você que não, por experiência profissional. Eu fiz uma avaliação de um paciente com autismo num presídio federal em Campo Grande, e a gente conseguiu mostrar que ele realmente era autista e conseguimos uma redução de pena de 41 anos para 11 anos. É uma pessoa que tem uma doença. Eu tive um paciente que assassinou o pai em surto e eu pedi que ele fosse internado e foi negado porque o juiz achou que não seria seguro mantê-lo numa clínica, e ele foi para Papuda e ele matou com um mata-leão um colega de cela, e aí o juiz liberou o remédio para ele, e aí ele saiu do surto e entrou num quadro depressivo e se suicidou. Isso de dezembro a fevereiro, ele matou o pai e um colega de cela e se suicidou. Então, infelizmente, nós temos encarcerados vários doentes mentais e a nossa política para os pacientes com transtorno mental no sistema prisional é absolutamente precária. Né? Se nós já não temos um atendimento decente fora do sistema prisional, no sistema prisional isso é absolutamente muito pior, né? E a gente percebe pela dificuldade que a polícia está tendo de conseguir lidar com uma pessoa. Ele não é um criminoso comum, ele não é, definitivamente não é. E é importante usar a ciência, o conhecimento, ter pessoas com formação em psiquiatria, em psicologia, para ajudar a polícia na busca realmente do Lázaro, para que possa entender quais serão os movimentos, como a gente vê em vários filmes, como Hannibal, etc. Existe um padrão, existe uma forma de tentar entender como que essas pessoas se comportam, mas o sistema carcerário, a justiça no Brasil realmente precisa evoluir, melhorar muito para que possa dar uma resposta satisfatória para a sociedade nesse caso. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas foi uma honra conversar com o senhor. Prazer foi meu. Muito obrigado por essa entrevista aqui. Eu que agradeço. É isso, pessoal. O Band Entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana e até sábado que vem, hein? Use máscara e, se possível, fique em casa.